Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre o segundo trimestre de 2022 do Banco ABC. Como vocês sabem, é um banco que trabalha apenas com pessoas jurídicas, empresas, e tem apresentado alguns valores, alguns resultados bem atrativos. No finalzinho do vídeo, a gente vai entender se essa é ou não uma ação interessante para compor a sua carteira aí de investimento no longo prazo, pensando naquela renda passiva mensal. Então vamos começar? Sempre quando a gente fala de banco, eu gosto de comentar sobre a carteira de crédito, já que essa é a principal maneira de você conseguir ganhar dinheiro nesse meio. Ali em 2006, dezembro de 2006, a carteira deles estava girando em torno de 3 bilhões. Agora, em junho de 2022, eles atingiram quase a marca de 40 bilhões. É um crescimento bem expressivo. A gente percebe que ao longo dos anos tem diminuído, mas ainda é um crescimento com 2 dígitos. Então, fica atrativo enquanto investidor. Além disso, eles têm três principais perfis de clientes: as empresas muito grandes, as grandes e as médias. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas mais para frente, mas se você quiser entender um pouquinho da história do Banco ABC, como é que funciona esse remodelamento em relação à exposição a cada tipo de empresa que eles estão fazendo desde 2019, eu vou deixar aqui o card do vídeo específico sobre o Banco ABC. Vale a pena dar uma olhada, beleza? Outro ponto interessante aqui que me traz um pouco de paz em relação a esse tipo de investimento é a diversificação dos seus clientes. Boa parte ali, na verdade a maior parte, 23% aproximadamente, está ligado ao agronegócio e pensando que o Brasil é um país agroexportador, está muito bem posicionado o Banco ABC. Também tem uma participação relevante em energia, depois comércio, finanças, a parte financeira, incorporadoras, logísticas, enfim. Tem diversos setores que eles atendem enquanto prestadores de serviços financeiros. E isso é bom, porque se algum setor for impactado, eles têm a proteção ou eles podem contar com um outro perfil de cliente para conseguir manter um bom resultado operacional e também financeiro no longo prazo. Quando a gente olha o resultado de 2022, aqui o segundo trimestre, a gente percebe que eles bateram o recorde de 200 milhões em 90 dias, ou seja, uma renda maior, aí, um lucro líquido superior a 2 milhões por dia. E a gente vai entender isso aí com um pouquinho mais de calma, mas antes disso eu quero falar sobre a rentabilidade que tem crescido nos seus últimos 8 trimestres de maneira ininterrupta. É claro que ali por volta de 2020, 2021, nós tivemos uma crise sanitária no país e também no mundo que impactou o balanço de todas as empresas. Mas de lá para cá, eles estão crescendo cada vez mais, com uma rentabilidade cada vez maior. Segundo o relatório da empresa, são três aspectos principais que fizeram com que eles conseguissem atingir esse lucro de mais de 200 milhões, como foi reportado. O primeiro deles é a questão da margem financeira, que cresceu por volta de 6%, principalmente por conta das operações com margem com clientes, e também o patrimônio líquido remunerado, que foi indexado aí ao CDI. É claro, né, a Selic está alta, então seria uma boa forma aí de você ter um resultado. Porém, como qualquer banco, levou uma porrada bem forte na questão da margem com o mercado. Mas isso aí faz parte do perfil do negócio, então se está acontecendo isso de uma maneira relativamente controlada, não preocupa tanto a gente. O importante é olhar o macro também da empresa para ver se ela está crescendo ou não. E também aqui é interessante dar uma observada que o spread em relação às suas operações tem aumentado, fazendo com que claramente a sua eficiência aumente no longo prazo. Outro aspecto importante que eles reportam é a margem com o cliente, que faz parte da margem financeira, mas principalmente por aumento ali do seu mix de produtos. Produtos relacionados a câmbio, derivativos, fez com que tivesse aí um aumento de 16 milhões no seu resultado. E quando a gente pensa de uma maneira mais setorial, na margem com o cliente como um todo, teve uma expansão de 6% também. Então, além de aumentar esse mix de produto, também aumentou o volume médio negociado, o volume médio transacionado, fazendo também com que esse segmento, esse segundo pilar, tenha sido substancial para aquele lucro de 200 milhões. E por fim, não menos importante, a receita com serviços foi bem interessante aqui, com um crescimento de 70%, principalmente por conta dos seus investimentos. Aquela questão de aquisições e algumas fusões com outras pequenas empresas deu um resultado operacional aí para eles de 36 milhões de reais só nesse trimestre. E um ponto que merece aqui a atenção é que, em relação à receita com serviços, eles conseguem ter uma diversificação bem interessante em relação às tarifas, ali um peso bem maior em relação aos seus investimentos e às garantias prestadas.
A gente percebe também ali que a resposta, né, a participação no resultado da receita total tem aumentado bastante, girando em torno de quase 20%. No trimestre passado, girava em torno de 12%. Então, eles estão conseguindo diversificar suas atividades de uma maneira bem saudável. Outro ponto interessante é que não apenas naqueles números, né, eles também têm crescendo na base de clientes. Quase 1.000 em 12 meses, um aumento de 32%. Estão se expandindo para outras regiões do país, aumentando sua diversificação de clientes, o que é muito saudável também, além dos seus escritórios parceiros ao longo dessas regiões. E quando a gente segmenta o tipo de cliente que o Banco ABC tem, a gente pode separar naquelas gigantes, nas grandes e nas médias. E claramente eles estão expandindo para o setor middle, justamente porque aqui a rentabilidade e o ganho que eles conseguem ter em cima dos seus clientes é maior. Também eles estão crescendo na parte de corporate, que são as grandes empresas, mas ainda assim o foco tem sido a parte middle desde 2019 para cá. E não basta crescer, tem que crescer com qualidade e chama muito a atenção porque a inadimplência acima de 90 dias na carteira de crédito está ali girando em torno de 0,4. Mas, por favor, não comparem esse número com os outros bancos, como Santander, Itaú, Bradesco, etc. Porque esses bancões eles trabalham com pessoa física e aqui a gente está falando de pessoa jurídica. É um outro contexto, é uma outra forma de trabalhar, mas é um valor extremamente baixo, bem controlado, e isso agrada a gente enquanto investidor. Outro ponto bacana de se ressaltar é que os clientes classificados entre D e H, que são aqueles que têm uma maior propensão de se tornarem inadimplentes, têm caído gradativamente desde 2020, saindo ali de 5% para algo em torno de 3% atualmente. Então, eles estão crescendo com qualidade e estão diminuindo os seus riscos perante os seus clientes. E por conta de toda essa movimentação, não tem jeito, o índice de cobertura ele acaba se elevando. Não tem jeito. As operações com atraso, ali, as operações inadimplentes, elas estão realmente no valor muito controlado, estão até caindo, na verdade. Então, naturalmente, de maneira pré-matemática, o índice de cobertura tende a aumentar. Isso aqui mostra para a gente uma solidez e um conservadorismo muito grande e que me agrada quando a gente pensa em bancos, porque é aquele negócio. Se vier uma crise estrutural, banco pequeno ou banco fraco, ele vai acabar quebrando, não tem jeito. Só vai sobreviver aquele que tem realmente muita gordura para queimar. E já que a gente está falando desse setor, falar de banco sem falar de índice Basileia é quase um crime. É um ótimo termômetro para a gente entender como é que está a saúde da empresa. E nos últimos anos, a gente percebe que está girando ali em torno dos seus 15,9, 15,1, 15,0. E lembrando, é claro, que o Bacen ele exige pelo menos 11%. E comparando com outros bancos também, agora sim a gente pode fazer essa comparação, porque ela independe do tipo de cliente, eles giram ali em torno de 14, 15%, às vezes até 16, 17%. Está tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes. E se a gente for olhar o índice de eficiência, a gente fica um pouquinho preocupado, porque ele acabou subindo bem leve nos últimos resultados para cá. Mas tem que entender que isso foi planejado, foi previsto, está sendo tudo muito bem organizado. Lembrando que quanto maior é o índice de eficiência, pior é para a empresa. Então a gente quer sempre um valor cada vez mais baixo. Mas nesse caso aqui, como a empresa está se expandindo, as suas despesas elas têm aumentado, principalmente nesse mercado middle, que é onde eles querem cada vez mais abordar novos clientes para que eles consigam ter um resultado operacional cada vez maior. Então, está dentro do previsto, não preocupa a gente. Mas, sem dúvida nenhuma, chama atenção um crescimento aí de despesas semestre a semestre, né? O primeiro de 2021 com o primeiro de 2022 na casa de 45%, muito acima da inflação. E lembrar também que para esse crescimento da empresa, eles aumentaram a sua grade de colaboradores em quase 32%. Então está justificado o porquê que a despesa está aumentando tanto. Como consequência, o índice de eficiência também acabou caindo um pouco, mas nada que assuste não. Ele continua sendo extremamente eficiente. Agora pegando um pouquinho da plataforma do AGF, a primeira crítica que eu deixo aqui para eles é que geralmente o Banco ABC ele distribui, né, ele faz os seus dividendos serem distribuídos trimestralmente, mas aqui eles estão colocando que o anúncio é apenas semestralmente, mas não tem problema. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação está em 17,43, está acima do preço médio e está abaixo do preço projetivo. Lembrando, bancos é sempre interessante olhar para o preço projetivo, já que em 2020 e 2021 nós tivemos algumas quedas muito bruscas nos resultados dos bancos por conta de algumas leis, né, de algumas determinações do nosso país.
Pensando aí no projetivo, eles estão especulando, projetando 1,71 para esse ano por ação, o que dá hoje para a gente uma rentabilidade de quase 10%, o que já é mais do que suficiente para a gente pensar em investir. Está no setor perene, tem crescido com uma robustez muito interessante e está num preço bem adequado e distribui com uma boa frequência seus dividendos. Eu ainda não tenho na minha carteira, mas pretendo em breve ter. Vou depender um pouquinho mais dessa cotação e vou abrir uma posição nessa empresa sem dúvida nenhuma. Quando a gente coloca aqui o gráfico também, que está na plataforma do AGF, eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser testar durante 30 dias de graça. Percebam essa linha roxa contínua, tirando o ano de 2020, praticamente cresce em linha reta. E essa é a linha do lucro líquido. Então é uma empresa que parece uma maquininha de fazer dinheiro. É inacreditável. E a cotação ela dá suas osciladas, como é de se esperado, não tem problema nenhum, mas o longo prazo acaba acompanhando o seu lucro líquido. E aqui também nós percebemos que os proventos, eles praticamente todos os anos, eles ficam muito próximos ou acima dos 6% projetados pela filosofia de investimento do Luiz Barsi Filho. Então, é um banco bem interessante para a gente investir, sim, pelo menos na minha humilde opinião. E para fechar aqui o nosso vídeo, eu vou fazer a simulação histórica com aqueles R$ 1.000 investidos inicialmente e os aportes mensais de R$ 100 entre 2007 e 2022. A gente percebe que ao comprar a BCB4, você tem sim um retorno muito interessante ao longo dos anos. É claro que toda a renda variável ela varia, mas para o ano de 2022 existe aí uma projeção de que você receba de 3 a 4 vezes aquilo que você vem investindo todos os meses. Então, se você coloca R$ 100, vai receber por volta aí dos seus 350. Se você colocar R$ 1.000, 3.500, 4.000 e por aí vai. É só fazer aquela brincadeira do zero, de colocar ou tirar. Eu gosto bastante desse banco, acho ele bem interessante, não está tanto no holofote, mas eu percebo nele aí um valor muito bom, porque ele cresce com uma velocidade muito boa, mas cresce com um conservadorismo que me agrada, e também a gente percebe no Bradesco, por exemplo. Então, devo colocar na minha carteira sim. Vamos ver como que ele vai se reportar daqui para frente, mas sem dúvida nenhuma eu gostaria de deixar essas informações para vocês, porque é sempre bom a gente olhar para aquilo que o mercado não está falando tanto. Às vezes aparece uma barganha aqui ou ali. E uma rentabilidade próxima de 10% fica interessante. Então é isso, se você está gostando desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim. Eu preciso bater a meta dos 1.000 inscritos e também compartilha com seus amigos se você perceber algum valor nesse tipo de conteúdo. Tá bom? Até mais!